Olá, eu sou Kátia Rumbelsperge. Estou trazendo para vocês agora a parte 1 do meu curso de Depressão e Ansiedade. Aproveitando esse momento de caos, de isolamento social, eu acredito que vai ser de muita valia para vocês, porque depressão e ansiedade é esse momento que nós estamos vivendo, nesse caos. E acredito que vocês vão poder usufruir bastante e conhecer quem faz tratamento e para quem não faz tratamento. Eu cuido das pessoas, oriento online. No final desse curso, você vai encontrar os meus contatos, mas eu já até vou dizer agora, meu telefone é 21 9 6885 8565, é o WhatsApp, você pode me chamar, que durante esse período difícil de isolamento social, eu estarei conversando com algumas pessoas. Lógico que precisa de horário marcado, porque a agenda da gente fica cheia e não consigo, de repente, atender a todos. Mas eu vou fazer do possível e o meu melhor para que você possa ser orientado. Não é uma terapia, não é um tratamento, mas sim uma orientação, uma conversa. Se sua família está passando por um momento difícil, podemos fazer isso em grupo, pelo aplicativo Skype, Zoom. Bem, o que vocês tiverem aí, eu posso também ir me adaptando. Esse é um momento de união, um momento de ressignificar a vida, é um momento de superar tudo aquilo que nós estamos passando. E aprenda o seguinte: não cai uma folha que não seja da vontade de Deus. Que esse momento, que diante desse caos, nós possamos aprender a lidar com o outro, que é muito difícil, porque cada indivíduo tem a sua cultura, seu conhecimento, suas ideias. E nesse momento de caos, as famílias vão estar juntas. E é preciso saber e ter uma comunicação mais assertiva para evitar também o caos dentro do lar. Isso é muito importante, porque se nós estamos vivendo um caos social e também trazer um caos social para dentro de casa, aí vai gerar uma patologia, conflitos e vai haver uma resistência para a mudança. Então, eu estou aqui me oferecendo para acolher. Ligue, a gente marca uma agenda e vamos bater papo até em grupo, em família, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso. Eu trouxe aqui um diagrama de Gary Collis. Ele fala da mágoa, da ira, da vingança. E aqui você está vendo que a mágoa é a primeira emoção a ser sentida. Por quê? Existem muitas palavras que causam dependências emocionais, palavras que machucam. Às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. E essa palavra, ela gera um conflito interno muito grande. Por exemplo, uma mãe que grita com o filho. Uma vez eu vi aqui na rua a mãe falar assim, a criança falar: mãe, você bate forte. Aí a mãe: você sabe que você apanha forte. A criança tinha apenas 4 anos de idade. O que faz uma criança reclamar da mãe que bate forte? Bater, se fosse a solução, nós não teríamos presídio e cadeias lotadas. Às vezes o marido te chama de inconsequente, incompetente, às vezes a mulher também, porque o agressor não é só o homem. O agressor pode ser a família, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser o marido. E isso não é bacana. A bacana é que a família possa viver o quê? Em união. Então, às vezes, os filhos magoam com palavras, o esposo magoa, o namorado magoa. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Sabe o que falta? Um bom diálogo, uma boa comunicação, uma boa leitura. Uma família que cresce lendo, aprendendo, vai saber lidar com esses conflitos emocionais. Mas também não é só isso. Tem outros fatores que agora a gente não vai falar. Conforme o caminhar do culto, você vai estar sabendo. Então, a mágoa, ela é a primeira emoção a ser sentida. Depois, a segunda é a ira. A ira
ela vai caminhando por um processo de vingança que, no senso assim mais comum que eu estou trazendo, eu achei esse gráfico aqui fantástico, ela vai despertar o quê? Uma ação destrutiva e trazer algum sintoma interno. E aí é onde nós adoecemos, porque não resolvemos a situação, engolimos, nos fechamos, nos subtraímos, criamos dependências emocionais ou somos codependentes de alguém que não nos leva a crescimento, e isso não é legal. Então, a ira negada ou empurrada para fora de nossa mente, elas inflamam em oculto, está lá no fundo, está no inconsciente, e eventualmente ela nos destrói. E quando isso me afeta, eu acabo afetando a todos. E isso não é bacana. Então, esse diagrama, ele precisa estar dentro de você como um conhecimento simples, razoável e fundamental, para que você possa se auto-enxergar, ter o conhecimento de si mesmo, para poder conhecer o outro. Aprender a amar-se primeiro. Você não pode amar a outra pessoa se você não se ama. Amar a si mesmo é muito bacana, porque aí você não vai gerar esse sentimento de mágoa. Agora, nesse momento de coronavírus, é bom dançar, é bom brincar, é bom jogar, comunicar, namorar. Bem, tudo vai fazer com que o seu corpo se movimente para o bem. E isso que eu quero trazer para vocês, esse conhecimento entre a depressão e a ansiedade, e é o momento assim pertinente para o nosso conhecimento. Então, o que depressão não é? Uma simples tristeza, um desânimo, um mau humor, uma fraqueza de caráter, preguiça, falta de vontade. Deixa eu ver aqui. Falha do que fazer, falta do que fazer e falta de fé. Então, depressão não é isso. Depressão é real, ela existe e você precisa estar atento ao sintoma. Então, uma simples tristeza, isso não gera depressão. Mas se você não cuidar, se você não se perceber, se você não tiver um autoconhecimento, saber teus pontos fortes, teus pontos fracos, qual é a oportunidade que eu estou tendo nesse momento geradora de caos, esse caos social? Então é necessário saber por que isso está te incomodando, por que essa tristeza? Se você não consegue sozinho, então tem um terapeuta para te ajudar, você procure alguém que possa ajudar você. Então, nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, diz Augusto Cury, uma frase muito pertinente. Quando a depressão está assim consumada, é a última dor do ser humano e ele pode vir cometer algum dano à sua própria vida, um suicídio. Significado do termo depressão. O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo normal, que é a tristeza, ou quanto um sintoma, uma síndrome ou várias situações. Então, depressão é uma situação complicada para as pessoas. Em 2015, 322 milhões de pessoas sofriam de depressão, 4% da população mundial. Depois temos esse gráfico aqui de mulheres em todo o mundo. Depois temos homens de todo o mundo e a prevalência adulto mais velho entre 55 e 74 anos. Uma frase aqui legal. A depressão é uma prisão em que você é tanto prisioneiro como carcereiro cruel. E às vezes nós somos cruéis conosco mesmo, sequestramos a nossa subjetividade, roubamos o nosso sonho, nós deixamos que o outro nos tire o que há de melhor. Isso não pode acontecer. Eu não
posso ser prisioneira da minha vida. Eu preciso mudar essa história. Então, esse curso, ele veio para todos. Eu estou procurando usar uma linguagem mais facilitada para que você possa entender qual é o sentido da depressão. Será realmente que eu estou deprimida? Será que eu tenho alguém próximo de mim que está sofrendo? Você já esteve depressiva? Eu já tive depressiva. E eu posso dizer para vocês, é horrível. A depressão é como se eu tivesse amarrada ou engessada, eu não pudesse me mover. E pior ainda, a depressão, a gente pode ter o sentido de vítima. Isso não é bacana, que você adoece. Ou o outro também, ele pode ser um codependente seu por você estar depressiva. Então, a depressão ela é cruel, é uma doença e ela precisa ser tratada. Ela não vai sumir de uma hora para outra. Agora, você pode ajudar nisso se você tem uma fé, se você acredita em Deus. Eu não sei quem é você que está aí do outro lado, mas uma coisa eu sei, é necessário um tratamento para que você possa sair desse momento muito triste e cruel. A depressão tornou-se, evidentemente, uma das maiores expressões do sofrimento psíquico na contemporaneidade, tendo sido classificado como a epidemia psíquica das sociedades democráticas. Rudinesco, ele fala isso no seu livro. Um sintoma social privilegiado na cultura do final do século XX e início do século XXI. Também a expressão de sofrimento e denúncia de grandeza comparada apenas à histeria do século XIX. E nós hoje estamos vivendo uma histeria também por causa desse caso. Não é histeria de ficar gritando, ah, meu Deus, não. Isso aí é um estudo que nós precisamos lá para frente compreender o que é histeria. Não essa histeria do senso comum. Também é uma doença do discurso capitalista e metáfora do mal-estar na contemporaneidade. Então, isso é uma discriminação da. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2020, nós já estamos em 2020, a depressão será a maior causa de incapacitação, sendo considerada mais prejudicial que angina, artrite, asma e diabetes, com a perspectiva que em 2030 será a doença mais frequente do mundo. Então, meus caros amados amigos, é necessário tratar dessa doença, porque ela não vai parar. Olha como nós estamos vulneráveis. Tudo aquilo que nós planejamos, que pensamos, acabou. Minha filha ia fazer o aniversário do meu neto dia 21 de março. Ela teve que cancelar a festa. Você imagine pessoas que estavam prestes também para casar agora em março, maio, tiveram que cancelar. E muitas dessas pessoas, daqui a pouco, pode já estar ou vai cair em depressão, ou vai estar no estado depressivo. Então, muita gente vai perpetuar. Então, é necessário que haja um tratamento. Procure um terapeuta online ou presencial. Nesse momento, online. E eu já digo, se você precisar de uma terapeuta, eu estou aqui também para ajudar. Nesse momento, eu estou fazendo consulta grátis por 30 minutos e o tempo é limitado, as vagas são limitadas, porque eu não vou ter condição dessa demanda, porque eu também preciso trabalhar. E nesse momento também, para quem quer pagar e passar 40 minutos comigo, eu estou cobrando apenas R$19. Então, esse alarme tem sido feito na mídia de maneira geral, em jornais de grande circulação e revistas científicas de diversas áreas da saúde e das ciências humanas. Que o homem contemporâneo sofre de um mal-estar generalizado que o abate, desanima e paralisa. E não parece passar nunca em quase ninguém. Então, nós precisamos entender essa situação. Nenhum ser humano, olha essa frase, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam-se as pontas do dedo. Sigmund Freud.
Como eu já falei, quando eu vou fazer uma terapia presencial, eu já começo a avaliar, que faz parte aqui do curso, o meu paciente, meu futuro paciente, pelo telefone, quando ele me liga. E todo esse processo, quando ele entra no meu consultório, quando ele abre a porta, quando ele fecha a porta, quando ele está sentado, eu avalio todo um comportamento para saber o que eu posso tirar desse inconsciente, o que está ali guardado, que está gerando algum problema. No início eu consigo entender somente a parte de cima do iceberg, né? Que é a parte consciente, o que ele está me trazendo. E ali eu vou começando a entender, puxando um fio cheio de nó. Imagine uma lã cheio de nó. Eu vou ter que ir desatando esses nós para poder compreender o que o meu paciente traz na consulta. Online também dá para fazer. Então, quando o paciente ele se cala, o corpo dele fica em movimento. E aí você vai começar a olhar tudo aquilo que ele está falando. Isso é muito interessante. Vamos continuar. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que os homens. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Existem vários tratamentos e medicamentos que são eficazes na depressão, mas o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o holístico, seja quem for, ele não pode mandar o paciente tomar remédio ou deixar de tomar aquele remédio. O psiquiatra, o clínico, seja quem for, é que vai ensinar aquele paciente desmamando aquele comprimido, aquele remédio. Não cabe ao terapeuta dizer para ele parar o tratamento. E outro mais interessante, que a maioria dos meus pacientes, quando chega para mim, eu até peço por telefone que ele vá a um psiquiatra, que ele vá a um clínico, a um geriatra, a um reumato, o seu médico, e me trazer uma avaliação, uma anamnese dele, para saber o que tem aquele paciente para começar o tratamento. No momento eu faço esse tipo de orientação. Mas também, se a pessoa não tiver nada, eu começo o tratamento, a terapia, e se for necessário, eu encaminho. Com certeza a depressão é necessária você ter um médico para orientar os seus problemas. A depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Já falei aqui, estima-se 300 milhões de pessoas que sofrem com esse mal. A condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Então, especialmente quando é de longa duração e com intensidade moderada ou grave, a depressão ela torna-se uma condição crítica de saúde. Então, veja bem, não adianta somente a terapia. São necessários uma equipe multidisciplinar para avaliar caso a caso. Cada indivíduo não tem e não possui o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de remédio. Não adianta seu amiguinho, sua amiguinha falar, vai lá tomar um Rivotril. Não adianta. É o médico que vai aplicar essa conduta, que vai ver o seu histórico, a sua fala e vai lhe conduzir ao tratamento correto. E às vezes, se você não se sentir bem com a medicação, você volta e troca. Eu passei por isso, eu não me dei bem com fluoxetina, me dei bem com outros remédios, o meu corpo passou a ter tremor. E eu fui trocando, foi um momento difícil na minha vida, eu já passei vários momentos difíceis, e eu tenho facilidade, mesmo na depressão, eu tinha facilidade de dar ressignificado à minha vida.
Então, ela pode causar depressão à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Eu já dei uma palestra sobre isso com mais de 50 jovens em São Gonçalo, num curso de aperfeiçoamento técnico para adolescentes e jovens, e ali um sujeito falou que ele tinha as ideias suicidas, tinha ideação suicida. Então, naquela palestra, uma pessoa se manifestou, ganhei o dia. Então, cerca de 800 mil pessoas morreram por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre as pessoas com idades que pode ser diversas. Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas do mundo, em muitos países, menos de 10% recebe tais tratamento. Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a falta de recurso, a falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Muitas pessoas têm dificuldade de procurar um médico, porque geralmente dizem, eu não preciso de um terapeuta, eu não preciso de um psiquiatra, porque eu não sou doente mental. Psiquiatra e terapeuta não é somente para doente mental. Doente mental tem um profissional especializado nessa área, que vai tratar disso. Nós vamos dar o suporte para que você caminhe. Outra barreira ao atendimento é a avaliação imprecisa. Isso aqui é muito importante, gente. Em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente e outras que não têm o transtorno são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada com intervenções desnecessárias. Bem, me encaminharam uma criança que tinha dificuldade de aprendizado. Então, no dia que esses pais levaram no meu consultório, foi muito interessante, que eu fiz o teste. Os pais vieram com um histórico de outros psicopedagogos, outros profissionais da saúde e da educação, falando que o menino tinha dislexia e um transtorno de aprendizagem. Então, enquanto eu estou ali avaliando essa criança e conversando com os pais, eu coloco a criança ali naquele grupo e peço para ele desenhar, fazer um jogo. Mas como aqueles pais chegaram muito revoltados, já cansados, eu já fui direto com um joguinho de montar palavras. E eu pedi que ele montasse aquele jogo, a criança acho que tinha 10 anos de idade. E me voltei para o lado dos pais. E de repente o pai falou assim, tá de brincadeira comigo? Eu falei, por quê? O meu filho está fazendo tudo ali. Eu falei, mas eu estou fazendo uma avaliação e pedi para o seu filho juntar aquelas palavras. E ele está juntando, ele está lendo. Para mim, ele está normal. Ah, mas os outros profissionais falaram que ele tem problemas. O garoto olhou para os pais. Então, eu já percebi que ali havia um problema. Logo que o garoto olhou para esses pais, a mulher chorou. A mãe da criança chorou. E quando ela chorou, ela colocou para fora todo o conteúdo inconsciente. Ali o que aconteceu? Aquele casal estava prestes de uma separação. De alguma forma, ele estava usando aquela criança para manter aquele relacionamento. Como eu já conhecia aquele casal, não dei continuidade ao tratamento, por ética, e pedi que procurasse um terapeuta familiar. E assim foi o procedimento, eles estão juntos, a família está bem e a vida continuou. Às vezes, existem diagnósticos que não é pertinente, é uma avaliação que foi precisa. Não foi diagnosticado corretamente, foi inadequado. Foi uma intervenção desnecessária.
ou não sei se houve alguma transferência ali do terapeuta, não sei o que aconteceu, não procurei saber. Eu sou muito prática, eu não quero manter meu paciente comigo pelos meios financeiros. Eu quero que a pessoa se liberte, se cure daquele problema. É mais ético. O suicídio, aqui tem um diagrama também sobre o suicídio, que você está vendo aqui, ó. O transtorno de humor, pessoas sem diagnóstico, outros diagnósticos, transtorno de ajustamento, de ansiedade, transtornos psicóticos, personalidade, esquizofrenia. Então, essa imagem aqui, ela vem trazendo para você algo necessário para a nossa vida, para o nosso entendimento. É um estudo sobre populações gerais. Então, depressão é uma doença silenciosa que pode afetar as pessoas de todas as idades, inclusive crianças, que requer tratamento. É uma situação difícil, porque muitos pais, educadores, não acreditam que crianças, adolescentes possam vir a ter depressão. Elas têm sim, de maneira diferente, que lá na frente você vai estar aprendendo. Então vamos dar continuidade. A depressão, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico, o que, por sua vez, leva a alterações de comportamento. Depressão a pessoa deprimida sente-se infeliz, inadequada, incapaz de lidar com as demandas da vida, sem esperança do futuro. Bem, e hoje nós estamos assistindo como um Big Brother as famílias enclausuradas, encapsuladas, e elas, já que algum membro dessa família tem a depressão, ela vai entrar mais em sofrimento psíquico. Dependendo da configuração familiar, essas pessoas estarão em grande sofrimento e tormento, trazendo conflitos emocionais duradouros para dentro dos seus lares. E aí você já percebeu, a briga será muito grande. Em geral, ela se manifesta diante de situações de perdas, crises e mudanças. E é o momento que nós estamos passando, um momento de perda. Muitas pessoas estarão desempregadas, vivendo uma crise econômica, afetiva e mudanças. Há uma necessidade agora de pensar, repensar. Essa é uma grande oportunidade. Eu costumo entender que existe a procrastinação e existe a zona de conforto. A zona de conforto, para mim, é aquele momento que você para pensar e refletir. Muitas vezes eu fico aqui deitada na minha cama, no meu quarto, na minha sala, pensando num projeto futuro. E hoje nós podemos perceber que até o projeto, nossos planejamentos, escorreram das nossas mãos. Projetamos muitas coisas e hoje o tempo ele veio para apagar ou engavetar. Isso não significa que você não vai tirar ele da gaveta. Talvez até você refaça toda a sua vida e tenha uma autodescoberta daquilo que você pode vir a fazer. Eu costumo guardar na minha mente 4 palavrinhas que fazem parte do ser humano, e até as mídias sociais, elas utilizam a palavra aprender a ser, conviver, conhecer e fazer. Eu sabendo essas 4 palavrinhas, eu vou conseguir ter alguma coisa melhor. Elas são fundamentais
para dar continuidade à nossa vida. E isso tem que ser minuto a minuto, segundo a segundo. Elas são os 4 pilares internacionais da educação. Isso eu aprendi em pedagogia há muito tempo atrás e grudou, assim, está grudado na minha mente, que é aprender a conhecer, aprender a ser, conviver e fazer. Eu vou ser mais assertiva em tudo que eu pretendo construir na minha vida. E esse é o momento de construção, esse é o momento da nossa criatividade. Esse é o momento de nós pertencermos a alguma coisa para tirar esse vazio do nosso coração. A renovação da nossa mente ela é fundamental nesse momento de isolamento social e de caos. Enquanto sintoma, a depressão ela pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas e etc, etc, etc. E isso ocorre também como resposta estressante às circunstâncias sociais, como eu já falei, e econômicas adversas. Podem trazer grandes conflitos. E agora eu não vou falar muito sobre esse transtorno de estresse pós-traumático, acontece pós-gravidez, a demência em idosos, a demência mesmo, a esquizofrenia, o alcoolismo, quantas pessoas estão usando drogas agora nesse momento, utilizando do álcool para esquecer o problema. E aí vai estar gerando novos problemas. Enquanto síndrome, a depressão inclui não apenas alterações de humor, que é a tristeza, a irritabilidade, a falta de capacidade de sentir prazer, apatia. Também traz uma gama de outros aspectos e interações cognitivas, psicomotoras ou vegetativas. Cognitivas, eu não consigo aprender, eu não consigo gravar, eu não consigo reter o conteúdo, eu não estou conseguindo ler, eu estou ficando assim. A minha mente está falhando no senso comum. Psicomotoras, eu não tenho reação, eu não quero dançar, eu não quero me movimentar, eu não consigo me levantar da cama, a fibromialgia aumenta, tudo se hiperboliza. Isso que nos tira o apetite ou nos dá mais apetite? Nos dá um sono ou tira completamente o nosso sono. Então, fica como assim um encefalograma que tem aquelas ondinhas, então fica assim, para baixo, para cima o tempo todo, uma hora para o alto, outra hora para baixo. Então, cada conteúdo desse que eu estou trazendo para você, tem novos conteúdos também, porque a pessoa depressiva, ela pode ser inteligente e ser emocionalmente incapacitada. Ou ela pode estar emocionalmente bem e a inteligência parar. Então, tudo isso é uma demanda que exige tratamento, orientação, acolhimento. Finalmente, enquanto doença, a depressão ela tem sido classificada de várias formas, na dependência do período histórico, de preferência dos autores e de vários pontos de vista abordados. Nós temos psicanalistas com várias abordagens, uns em Gestalt terapia, outros em Freud, alguns em Jungianos, Lacaniano, tem a Melanie Klein. Então, temos vários tipos de profissionais que vão trabalhar sob seu ponto de vista. Eu pego um pouco de cada para orientar as pessoas. Também tenho formação em dependência química, eu tenho formação em terapia de família, sou psicopedagoga, estou agora voltando à formação em psicanálise porque eu parei lá atrás, no término, começou um tiroteio no Rio de Janeiro, eu não tive coragem de passar na linha amarela e muito menos na serra, porque eu não queria ser alvo, então eu preferi parar, retroceder e fazer outros cursos. Me dediquei a vários cursos online.
Ganhei muitos cursos online, inclusive de pós-graduação em psicanálise, em terapia cognitiva comportamental. Fiz também educação especial, tenho vários cursos online. Então, quando você para uma coisa, você pode substituir por outra até que haja aquele momento que você possa estudar. Agora estou fazendo psicanálise lá no centro da cidade, no curso IBRAPS do João Nolasco, e estou restaurando todo aquele meu conhecimento. A minha outra professora, ela era junguiana, esse já é Freud. Para mim, não tem problema. Enquanto eu estiver aprendendo, tendo conhecimento, eu sei que eu vou estar o quê? Renovando a minha mente, aprendendo a lidar com os conflitos humanos. Eu fiz um curso de coach também, presencial. Não fiz o curso de coach internacional, até porque eu não quis. E naquela época também estava muito caro. Mas eu percebi o quê? Que o curso de coach, ele vem desses conhecimentos. Então, para mim, aquilo que eu fiz, o básico, foi o necessário. O que de coach tem tudo aquilo que eu aprendi em psicopedagogia. Então, eu vou alinhando a minha vida, um curso vai atravessando pelo outro. E aí você vai passando o seu conhecimento. A melhor coisa do mundo é você passar, é transferir seu conhecimento para outras pessoas. Porque como eu tive depressão e aprendi que quando transfiro o conhecimento, eu também vou ter a sua devolutiva. Isso para mim é um aprendizado fundamental para a minha vida mental, para o meu corpo também. Entre os quadros mencionados na literatura atual encontram-se o transtorno depressivo maior, a melancolia, a distimia, a depressão integrante do transtorno bipolar tipo 1 e 2, depressão como parte da ciclotimia e etc. Os sintomas principais, tristeza, abatimento intenso e prolongados, crises de choro, sem motivo aparente, perda de interesse pelas atividades corriqueiras, isso envolve a parte emocional, cognitiva, apatia, inércia, desânimo, fadiga, isolamento, pensamentos e ideações suicidas, pessimismo, isso é em sintomas secundários, ou pessimismo em relação ao futuro, e hoje então está muito por causa desse caos social aí, né, esse isolamento social, insegurança, medo, autoestima e autoconfiança reduzidas, sentimentos de culpa, inutilidade, irritabilidade, dificuldade de concentração e atenção, falhas de memória, alterações de sono. Tudo que for demais é patológico. Eu tenho alterações de sono, mas é por conta desse dia a dia, pensando em estudar, no que eu vou fazer amanhã. Aí eu levanto, tomo um leite quente e volto para a cama. Começo a orar. Você tem que ter um álibi. Meu álibi é esse. Estudar, pensar, e o sono vem. Agora, quando você não consegue literalmente, aí se tornou um sintoma patológico e você precisa buscar um tratamento. Outras coisas que causam problemas. A parte hereditária, ela pode ser bioquímica. Você pode ter uma depressão passada de geração em geração, nas suas reações físicas, emocionais, externas, aquilo que você está ouvindo. Então, é necessário você aprender a se ouvir, se escutar. Isso é muito importante para a sua vida. Olha, a hereditariedade, a genética, a coisa que vem lá da sua família, pode não ter sido da sua mãe, pode não ter sido seu pai, pode ter sido seu tataravô, seu bisavô, uma parte lá genética. Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune, fui emocional, e agora eu descubro que vem da minha mãe, que vem da minha avó. Tudo ajudou, tudo desencadeou. A parte física, você precisa procurar um médico, um terapeuta para te ajudar. Isso aqui é a parte emocional. A externa, também aqui, ó, o terapeuta ele vem para descobrir o seu inconsciente, retirar de você tudo aquilo que você não tem noção. Porque o que você conhece de você não é a realidade. Então, nós precisamos ter um terapeuta para ajudar a descobrir, a mexer nesse fundo que está escondidinho. E externas, as pressões sociais que estão por aí,
como um raio, né, nos atingindo, e nós precisamos de um guarda-chuva, ou a gente precisa fazer um tratamento. Formas de depressão: leve, distimia, moderada, distimia crônica, grave, unipolar e bipolar, psicótica, reativa, pós-traumática, perdas afetivas, importantes e mudanças radicais na vida. A vida ela precisa ter mudanças sazonais, pós-parto, menopausa, aposentadoria, pode ser orgânica e pode ser uma depressão sênior, de idade. Os pacientes com transtorno distímico frequentemente são sarcástico, nihilista, que é uma corrente filosófica que acredita no vazio, ou seja, não há verdades absolutas que alicerçam as tradições. Então essas pessoas sofrem muito, que ela fica buscando se existe Deus, se existe verdade ou não. Então são pessoas que estão viajando. Mas temos que respeitar e trazer ela para o nível consciente. Pessoas rabugentas, exigentes e queixosas. Essas pessoas precisam de tratamento. O termo distimia é originário da Grécia Antiga e significa mau humor. Nossa, como tem pessoas mal-humoradas na vida. Distimia, ó céus, ó vida. Lembra desse personagem? Eu sei, não vai dar certo. Ó dia, ó vida. Ou aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É muito cruel com você. Eu não penso dessa forma, nem quando eu estava deprimida. Agora, eu não nego para vocês que teve um momento muito ruim na minha vida, de quando eu perdi a minha visão, quando eu perdi o meu olho, que eu pedi ao meu marido que eu queria morrer, porque eu achava que aquilo ali era o fim, porque eu estava imunossuprimida, usava muito imunossupressor, morava em Nova Friburgo, um lugar frio. Um lugar frio, você é doente, você se torna fria. E eu, naquela época, eu estava na minha melhor vida financeira, economicamente. Eu dava aula na Universidade Estácio, eu estava bem. E, de repente, acontece um caos na minha vida. Aí eu fiquei igual esse personagem. Então, o mau humor frequente, excesso de crítica, tudo isso eu passei. Pessimismo, angústia, ansiedade, inquietação, insatisfação. Todos esses foram sentimentos que eu tive. Irritabilidade, falta de apetite. Também comia muito, tinha apetite em excesso. Eu não tinha mais esperança, porque eu achava que ninguém ia querer mais dar emprego para mim. Eu não conseguia ver o futuro. E ainda fui parar no INSS, a perícia, o médico da perícia falou que se eu desse entrada no meu INSS para receber a pensão, eu nunca mais iria trabalhar em nenhum lugar. Eu estava muito debilitada e eu acreditei naquela história que trouxeram para mim. Aquele médico me adoeceu. Eu tinha fadiga, eu fiquei isolada do mundo social porque eu tinha vergonha, andei de óculos escuros. Então, olha que sofrimento. Ali eu entrei em depressão. Ali não foi fácil para mim. Eu queria sumir da face da terra. Mas eu fui encaminhada ao psiquiatra, ao neuro. Eu tive amigos, famílias para me ajudar. Tive meu marido, eu tive minhas filhas. Eu perdi a visão, e no que eu perdi a visão, globo ocular, eu adquiri outras doenças que não vou contar aqui, porque é um curso. Minha filha me ensinou a ver as cores de volta. Eu perdi a noção de profundidade. Eu perdi a noção de lateralidade, até hoje eu não tenho. E eu hoje estou brincando. Mas na época não foi fácil, para mim e para quem estava ao meu redor. Então você que é terapeuta, você que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa. Se alguém de vocês estiverem passando por esse momento crítico, ajuda, acolhe. Procura um médico. Procura um médico para você também, para saber lidar com esse momento difícil dessas pessoas. Aqui está o DSM, que eu não vou falar para não se tornar cansativo.
Esse material eu vou estar encaminhando por e-book. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir online ou pelo WhatsApp, pelo e-mail, vou deixar tudo aqui para vocês. Posso encaminhar para a casa de vocês a um curso. E se você quiser no certificado, me prove que você assistiu. Fale para mim. Faça uma síntese. Para emitir um certificado, escreva para mim uma síntese do que você está aprendendo. E eu posso emitir um certificado de participação, sem problema nenhum. Me vê essa ideia agora. Também, transtorno distímico é uma forma crônica incapacitante de depressão, ocorrendo em uma parcela substancial da população e aumentando os riscos de transtornos depressivos maior. Ela é associada a consideráveis incapacitações elevadas de comorbidade. A distimia é uma forma de depressão crônica não episódica de sintomatologia menos intensa do que as chamadas depressões maiores. O padrão básico desse paciente é um baixo grau de sintomas, os quais aparecem insidiosamente, na maioria dos casos, antes dos 25 anos, amigos. Apesar dos sintomas mais brandos, a cronicidade e a ausência do reconhecimento das doenças fazem com que os prejuízos à qualidade de vida do paciente seja considerado maior do que nos demais tipos de depressão. Então, isso aí é um problema que você precisa resolver com aquele que está depressivo. Eles podem ser tensos, rígidos e resistentes às intervenções terapêuticas, embora compareçam regularmente à terapia. Muitas dessas pessoas em terapias, elas vão se deixar no meio do caminho. Elas vão criar resistência. É preciso muita paciência de quem está cuidando. Por isso que o cuidador, ele precisa também de tratamento. Ele precisa buscar orientação para poder tratar de si mesmo, para poder tratar do outro. Como resultado disso, o médico pode sentir-se irritado com o paciente, até mesmo desconsiderar suas queixas. Existem muitos médicos, eu mesmo já presenciei isso, não tem paciência, porque ele não consegue ver resultado, e o capitalismo é muito grande nas nossas vidas, né? A economia, ela exige que o outro dê logo o diagnóstico. Por isso que o médico, ele é muito mais da profilaxia, ele vai, passa o remédio e não te escuta. É preciso que você procure um terapeuta. Apesar de o transtorno cursar com um funcionamento social relativamente estável, essa estabilidade ela é relativa, visto que muitos desses pacientes investem a energia que têm no trabalho, nada sobrando para o prazer e para as atividades sociais. E isso afeta também o lado conjugal, o lado dos filhos, da família. Então, as pessoas, ela têm essas instabilidades e ela precisa entender que ela precisa investir energia naquilo que dá prazer. A ludicidade ela é muito boa para esses momentos, apesar de às vezes a gente encontrar resistência. Aqui são as informações científicas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentários. Mais uma vez eu falo para vocês, vocês vão receber um certificado de participação nesse curso pela minha instituição, Kátia Rumbelsperg. Eu terei também a parte 2, se for possível, a parte 3 também, para que você possa, agora, nesse momento de isolamento social, estar aprendendo sobre depressão. Então, aqui estão os meus dados. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero fazer um vídeo prolongado, porque isso é muito cansativo. Vai estar no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe e comente. Se você desejar um certificado de participação, eu posso aplicar para você. Vou ver a quantidade de horas, de momento que eu possa, assim, fazer com que você aprenda. Mas faça uma síntese, manda para o meu e-mail, que está aqui na tela, olha. Meu e-mail, ou mande pelo WhatsApp, e você vai receber. E tem esse chat aqui, que ele é um grupo de dependência emocional. Você clique nesse link e que você
vai estar participando comigo. Olha, gente, muito obrigado pela credibilidade, pela paciência, porque ensinar não é fácil, aprender é muito mais difícil, porque aprender implica na desconstrução e construção de novos paradigmas. Nossas crenças limitantes às vezes não deixam a gente caminhar. Aprendam com outros profissionais também, não deixem de aprender, porque o conhecimento ele é fundamental para o nosso crescimento mental. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, me dando esse privilégio, ok? Abraço para vocês. Uma perguntinha aí. Qual é o teu reflexo e o que existe dentro de vocês?